Amém? Vocês estão me ouvindo? Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Vocês estão bem? É quinta-feira, 9 horas da noite, mas estamos cheios da presença de Deus, amém? Estamos felizes, estamos alegres, porque temos a presença. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: como está? Não, um pouquinho mais forte. Hoje eu vou precisar da ajuda de vocês. Como está a sua vida de oração? Todo mundo pensou um pouquinho? Mas nós vamos... Olha de novo para a pessoa que está ao seu lado. Como está a sua vida de oração? Gostaria que vocês abrissem comigo, por favor, em Lucas, capítulo 1, verso 5. Aleluia. Obrigada. A palavra diz assim: havia nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Pai amado, neste momento eu te entrego, Senhor, essa palavra. Espírito Santo, eu lhe entrego a condução desse momento, dessa palavra, Pai. Que o Senhor venha falar aos seus filhos e que toda semente plantada, Pai, ela venha frutificar, a ponto de alcançar outras vidas futuramente. Senhor, esse ambiente é seu, essa palavra é sua. Por isso, Espírito Santo, trata conosco o que tem que ser tratado, a fim de que possamos sair daqui dessa noite diferente da forma que entramos. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e te peço. Amém? Amém. Aqui está falando sobre o sacerdote Zacarias e sua mulher Isabel. Isabel era estéril. E aqui a palavra diz, no verso 6, e ela deixa muito explícita, que diz: ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles serviam naquele tempo. Zacarias era um sacerdote. E a palavra ela é explícita, que eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora. Você é irrepreensível em tudo o que Deus ele tem lhe entregado, tem lhe ordenado e tem falado? Deus ele observa essa adoração interior. Quando nós agimos de acordo com o que Ele nos ordena ou como Ele nos ensina, não somente publicamente para que as pessoas vejam, mas internamente, porque é o nosso caráter, é quem nós somos de verdade, posicionados de verdade em Deus, não somente exteriormente, mas internamente. E eles amavam o Senhor de coração. Você está aqui porque ama o Senhor de coração? Amém. Aleluia! Hoje a igreja está animada. Aleluia! Quando nós amamos o Senhor de coração, isso se torna uma característica a ser reconhecida. Os frutos através de nossa vida é reconhecido. Aquela pessoa passa e você vê, aquele homem é de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Porque isso é uma característica de quem teme a Deus, de quem ama a Deus, de quem é cheio de Deus, cheio da presença. Aleluia. E foi por isso que nós começamos com essa questão, essa pergunta: como está a sua vida de oração?
visível tudo o que eles faziam. A minha e a sua entrega ao Senhor, ao reino, revela a nossa intensidade interna de relacionamento com Deus. Você até pode vir ao culto por estar ou para servir. Mas você concorda comigo que quando algo é feito de coração, com amor, sentimos diferente? É só comigo ou todo mundo tem essa impressão? Aleluia. Então, revela a sua intimidade com Deus. O quanto você se empenha para aquilo. O quanto a presença de Deus está notável na sua vida. Por isso, se nós podemos... Você trouxe seu papel e sua caneta para anotar tudo aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração nessa noite. Anote no seu celular então, mas não perca as revelações do Espírito para a sua vida. Tanto que vão ser faladas aqui, tanto as que Ele vai tratar com você. Amém? Se nós podemos fixar algo nessa noite vamos nos preocupar, vamos nos intensificar mais internamente. Para que o nosso estereótipo seja um segundo plano. Para que o nosso externo seja uma consequência do interno. Você está comigo? Enquanto Isabel e Zacarias oravam no secreto, se posicionavam diante de Deus no público. E aqui nós somos instruídos, assim como fomos em Mateus 6,6, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, orar ao Pai em secreto. Você só precisa orar ao seu Pai em secreto, mas você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Você precisa ter contato com Deus. Isso você não delega a ninguém. Nós podemos sim delegar funções às pessoas, a discípulos, para treiná-los, para ver eles crescerem. Mas existe algo que você não delega a ninguém, que é a sua vida de oração. Que é o tempo que você decide se doar e se entregar para o Senhor. E se eu puder lhe dar um conselho, experiência própria, se você vê que está caindo em uma rotina onde não está orando, pare hoje e volte ao lugar que você não deveria ter saído. Para você sair da presença de Deus não precisa de muito, é só você parar de orar. Para você não estar mais na presença de Deus, você só precisa parar de falar com Ele. Hoje eu acordei cansado, não vou orar. Acordei 20 minutos mais tarde, não vai dar tempo. Aí amanhã, de novo. Aí na quarta, de novo. Aí na quinta é dia de culto. Já vou pro culto mesmo, eu entrego minha adoração lá. Aí sexta, meu Deus, eu tô no último dia útil da semana e eu ainda não orei. Aí tem o sábado e domingo, que pra mim é uma grande oportunidade de me entregar ainda mais ao Senhor. Se você me conhece um pouquinho, você vai saber que eu evito sair muito de fim de semana, porque eu prefiro me entregar ao Senhor. Porque dia de semana, você concorda comigo? Nós temos uma rotina. E dia de fim de semana, pelo menos, que é quando é minha folga. Caso você não folgue fim de semana, você coloca isso na sua folga, amém? Mas é o dia que você se entrega um pouco mais para Deus. E de repente você se vê e já passaram 1, 2, 3 semanas sem oração. Eu falo com Deus, obrigado, Senhor. Amém? Isso é orar, amém? Mas e a sua vida entregue aos pés dele? Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui tem uma palavra para se cumprir? Quem aqui tem, igreja? Ela só vai se cumprir o dia que você se entregar em oração. Nós queremos ver os resultados das orações, mas nós não queremos continuar orando. Então eu oro hoje para ter algo amanhã, para receber algo de Deus amanhã. E se eu não recebo, eu também não recebi e não oro mais. Ou eu oro e recebo, mas quando eu recebo, eu paro de orar. Você sabia que às vezes Deus, Ele quer ver o nosso posicionamento? Existem situações na sua vida que vai acontecer não porque Deus não está com você, mas porque Deus quer ver o seu posicionamento, a sua atitude. E a sua atitude nos momentos difíceis revela a sua confiança em Deus.
pode. E como tá? O tamanho da sua fé é o tanto da palavra que está enxertado dentro de você. E a partir do momento que você não lê a palavra e não ora, o que acontece com a sua fé? É isso que diferencia pessoas terem mais fé que eu, um pouco mais de fé que outras. Você me entendeu, amém? É isso que diferencia, talvez, Ágata, não sei quem é Ágata, é um exemplo, amém? Ágata a andar mais por fé, ou agir mais por fé do que Mariana, por exemplo. Porque Ágata está se alimentando da palavra, está se enchendo da palavra, está entregando a vida dela aos pés do Senhor. E a partir do momento que ela faz isso, é o Espírito Santo de Deus agindo através dela. Que ele está cheio da presença de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Esse versículo todo cristão tem que saber de cor. O que diz, igreja? Vamos ler junto? Espera a mídia abrir um minutinho. Você pode dar uma glória a Deus pela vida da nossa mídia? Glória a Deus! Aleluia! O que diz? 1, 2, 3 e todo mundo lendo junto, amém? 1, 2, 3 e... Orai constantemente. Foi um ensaio. Vamos de novo. 1, 2, 3 e... Orai constantemente. Constantemente. É orar quando eu quero? É orar quando eu posso? É orar quando eu estou bem? É orar quando me apetece? É orar em todo o tempo. Em algumas traduções diz orar sem cessar. Orar continuamente. É possível? Abra comigo Efésios 6:18. Hoje nós vamos passear um pouco pela Bíblia, amém? Você está comigo? Amém. Você quer ir embora? Não. Você está aprendendo? Amém. Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Aqui diz: orem no Espírito em todos os... Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. E permaneçam atentos, vigilantes. O que Jesus disse quando estava no Getsemane? O que Jesus disse, igreja? O Espírito está pronto e a carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. A mente ora porque quer ser, precisa ser. O Espírito ora porque ele já é. O Espírito de Deus está pronto. A nossa mente ora para ficar pronta. Então é por isso que nós oramos no Espírito, porque oramos a perfeita vontade de Deus, aquilo que já é realidade, aquilo que já aconteceu. Aqui diz: orem, orai no Espírito, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Porque o nosso Espírito já é, ele está pronto. Assim como Jesus disse. Amém? Amém. Quando agimos, colhemos frutos do trabalho dos homens. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Você tem colhido do fruto do seu trabalho ou do fruto de Deus? Você tem colhido da força do seu braço ou daquilo que Deus já lhe deu, já lhe proporcionou? A obra de Deus já foi finalizada. Ele não vai fazer mais. Tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Já está pronto. O que você tem que fazer é pegar, ajoelhar, orar, agradecer e tomar por posse o que é seu. Se posicionar no que Deus disse, de quem você é, o que você pode, o que você tem. E como você faz isso? Orando e lendo a palavra. Esse é um dos segredos para você ser um cristão fervoroso. Um cristão cheio de Deus. Um cristão que onde anda, onde passa, as pessoas falam: meu Deus, você tem algo diferente. Ei, não queira servir
capacitação. Mas como que nós queremos ter unções e capacitações sem estar diante de Deus? Você está comigo? Amém. A oração, ela nos alinha à perfeita vontade de Deus. Jesus, ele não foi um homem de sucesso somente porque era filho de Deus. Porque isso eu e você somos. Amém? Amém. Mas Jesus, ele foi um homem de sucesso porque ele orava intensamente. Ele tinha uma intensa vida de oração. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 26, 36. Quanto mais pressão, mais oração. Repita assim comigo. Quanto mais pressão, mais oração. Mais oração. Mais uma vez, com convicção, para você receber na totalidade isso, amém? Amém. Quanto mais oração. Quanto mais oração. Errei, perdão, era para ver se você estava atento. Quanto mais pressão, Quanto mais pressão. mais oração. Mais oração. Na pressão, você tem orado ou tem se desesperado? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali para... Aonde que ele foi? Orar. Próximo. Levou consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. O que o Jesus estava sentindo aqui? Pressão. Vamos lá. O que Jesus estava sentindo aqui? Pressão. Quanto mais, Pressão. mais. Oração. Quanto mais, Pressão. mais. Oração. Sabe por que eu quero que você saia daqui com isso convicto em você essa noite? Porque amanhã você vai chegar lá fora e pode até ter circunstâncias que lhe pressionem, mas você não vai desesperar, você não vai chorar, você não vai se perguntar por que Deus, você vai orar, você vai agradecer, você vai entregar tudo aos pés dele. Amém? Amém. Próximo. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. O que Jesus fez? Orou. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas como tu queres. Então nós vemos aqui que Jesus orou. E por que você não quer orar algumas vezes? E por que você tem negligenciado esse tempo com Deus? Ah, eu oro. Mas você está orando tudo que você pode? Você está se entregando ao máximo para o Senhor? A oração vem da palavra oratória, que vem do orar, do falar. Oratória vem do falar, amém? A oração é a legalidade para Deus agir na terra. Você precisa orar, você precisa falar, e assim você dá a legalidade para que Deus haja. Se você não ora, como que Deus age? Se você não fala, como que Deus age? Se você não agradece, como você tem? Se você não confessa, como você possui? Se você não louva, como você o engrandece? Ah, Mari, tem pessoas que não falam. Amém, Deus ele desce ao nível de cada um. Mas você que fala, você precisa falar com Deus, orar. Amém? Amém. Quando nós oramos, nós entramos no descanso do Senhor. Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Nós precisamos desenvolver o nosso louvor e adoração a Deus. Eu lhe convido a se entregar mais ainda em louvor e adoração ao Senhor. Amém. Domingo tem culto, amém? Amém. Você já reparou que tem sempre um louvor tocando aqui no início, antes de começar
o culto? Tem que orar. Antes do culto começar? Conversar, ter comunhão, você faz isso depois do culto. Mas venha orar, venha falar com o seu Deus, venha se preparar, venha preparar o seu espírito. Eu quero lhe convidar e lhe propor, e nós veremos em breve o mover, a dimensão do espiritual se transformar nesse ambiente. Ei, porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Nós precisamos atrair a presença de Deus. Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Você entendeu que a oração é a legalidade para Deus agir na terra? Amém? No céu, aonde Deus está? No céu, amém? No céu tem doença? No céu tem falta? No céu tem briga? No céu tem tristeza? Então você concorda que quando eu oro, eu dou a legalidade para Deus agir na terra. E se no céu não tem nada disso, por que na sua vida está tendo? Ou por que tem? Você não tem circunstâncias, você não tem aflições, você tem falta de oração. Deus, Ele não nos vai dar nada que não tenha no céu. Amém? Por isso que Deus não nos dá dinheiro, não tem dinheiro no céu. Ele manda os anjos ministradores trabalhar ao nosso favor. Amém? Você está comigo? Aleluia! Lucas 18:1. Você está entendendo? Lucas 18:1 diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam sempre e nunca desanimar. Quem entende o poder de uma oração não vai desistir até que ela aconteça. Quem entende a capacidade que uma oração tem, poder é capacidade para. Quem entende o poder, a capacidade que uma oração tem, não vai desistir até que ela aconteça. A oração, ela tem que ter fé. A oração tem que ser convicta. E a partir do momento que você ora com convicção, você crê que aquilo é realidade, que aquilo vai acontecer. Então você ora até que aquilo aconteça. Podem passar anos, podem passar dias, podem passar meses. Isso vai depender da vontade de Deus e também do seu posicionamento. Abra comigo em 1 Samuel 1. Você já abriu? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, nós vamos orar mais a partir de hoje. Amém? Em 1 Samuel diz assim: havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado... Vocês estão comigo, igreja? Chamado Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia à sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor ter deixado estéril. Mas sua rival provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então
Então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Elcana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O que Ana fez? Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor. Ana orou ao Senhor. Chorou muito e fez o seguinte voto. Atenção aqui, amém? Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da sua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Lembrem, Eli era o sacerdote que estava sentado no portão. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Aleluia. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pediste, o pedido que lhe fizeste. Ela disse: Que a sua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor. Fizeram o quê? Adoraram. E voltaram para casa em Ramá. Elcana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Assim Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao que chamou Samuel, pois ela dizia: Eu o pedi ao Senhor. Vários detalhes me chamam a atenção nessa história de Ana. Um deles a palavra deixa clara que os sacerdotes daquela época eram Ofni e Finéias. Mas o sacerdote que estava sentado no portão era Eli. Ou seja, Eli estava ali sentado. Não estava atuando na sua posição naquele momento, porque já estavam os seus filhos. Mas ele foi usado por Deus. Ele estava disponível para ser usado por Deus. Outro detalhe que me chama a atenção foi que a partir do momento que Ana se levanta, ela muda de posicionamento. Aquela mulher que estava angustiada e chorando porque não tinha um filho, de repente ela se levanta, vai orar ao Senhor e não usa mais as mesmas palavras que ela usava nos anos anteriores. Ela diz algo diferente: se o Senhor me der um filho, eu lhe entregarei de volta. O Senhor, Ele não vai te dar nada que você não seja capaz de devolver a Ele. E o Senhor falou algo profundamente comigo, que foi essa frase que eu acabei de falar: que Ele não me daria nada que eu não fosse capaz de devolver a Ele. Por isso, eu gostaria que você refletisse um pouquinho. Aquilo que você tem orado, se chegar, você devolveria ao Senhor? Pode ser que coisas estejam travadas nas nossas vidas, não porque nós não estamos na condição de receber, mas porque o nosso coração não está centrado no lugar certo para que, se necessário, devolvemos isso ao Senhor. Você entendeu? Sim. Pode ser que você ainda precisa ser tratado em alguma área para receber algo. Por isso que você tem que estar em oração, nos pés do Senhor, entregue
caminhos, mas referente àquilo que o Senhor tem para você. Ana, ela se posicionou. Um posicionamento gera graça. Graça é favor imerecido. Ana, ela levanta e aqui mais pra frente diz que a tua serva encontre graça diante de ti. A partir do momento que ela se posiciona, ela teve o que ela estava orando. A partir do momento que você se posicionar, que você se colocar no lugar ideal, Deus ele vai ouvir e agir com graça em sua vida. Um favor imerecido. Você está comigo? Amém. Abra comigo em Jeremias 33:3. Nós já estamos quase a finalizar. Jeremias 33:3. Nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Por isso, se você almeja chegar em algum lugar, e qual seja esse lugar não será maior que a sua vida de oração. Quando falhamos na oração, nós falhamos em tudo. Abriu? Invoca-me e te responderei. É o Senhor dizendo, amém? E te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis, que não sabe. De acordo com esse versículo de Jeremias, pode voltar, meu filho, obrigada, é só o 3. Amém, obrigada. De acordo com esse versículo de Jeremias, se nós invocarmos ao Senhor, Ele nos responderá e nos revelará conhecimentos grandiosos e inacessíveis, que a gente ainda não sabe. Você tem estado nessa posição de receber do Senhor conhecimentos grandiosos e inacessíveis que você ainda não sabe? O Espírito Santo, ele não vai fluir através de métodos. Ele flui através de pessoas que têm uma vida de oração. Não é o nosso método de pregar, a forma que nós falamos, a entonação ou até mesmo a forma de falar, a dicção, o português, a ortografia. Você entendeu, amém? Mas são pessoas com uma vida de oração que Deus usa. E nós vamos ver isso. Abra comigo sua Bíblia. Primeiramente, em Atos 1. Atos 1:13. Diz assim: quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam a juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Eles estavam ali, no verso seguinte diz: naqueles dias, estando ali reunidos, cerca de 120 pessoas. 120 pessoas estavam reunidas à espera do acontecimento da promessa. Qual era a promessa que Jesus deu antes de ir ao céu? Perdão, isso, antes de ir ao céu, ele deu uma promessa, amém? Eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei um consolador, um igual a mim. E aqui, Jesus disse que isso aconteceria. E o que os discípulos foram fazer? Se reunir e esperar o tempo da promessa acontecer. Mas o que eles estavam fazendo enquanto esperavam? Orando. Você lembra que a oração é a legalidade para Deus agir na terra? Jesus, ele disse que aconteceria. Jesus disse que o Espírito Santo viria. Mas, se a oração é a legalidade para Deus agir na terra, aquela oração fez com que tudo agisse de acordo, amém? Mas e quantas vezes você tem a palavra, você tem o que Deus quer fazer, mas
A desistência não é uma opção. O retroceder não é uma opção. O mudar de caminho não é uma opção. A sua única opção é permanecer, é perseverar aonde Deus falou que você tem que ficar. E você vai alcançar tudo que Ele tem para a sua vida orando. Grandes homens são feitos de uma grande vida de oração. Vamos ver também em Atos 9:10. E sabe, a concretização de Atos 2, de quando acontece o dia de Pentecostes, é a concretização do que nós lemos agora em Jeremias 33:3, que se nós clamarmos, nós receberemos revelações que ainda não sabemos, inacessíveis. Eles receberam naquele momento algo que nunca havia acontecido, que foi o derramamento do Espírito. Era Jesus, não mais ao lado deles, mas agora era Jesus dentro deles. Era o Espírito Santo de Deus habitando neles. O que alguns dias atrás eles estavam andando com Jesus, eles naquele momento já estavam tendo o Deus dentro deles. O livro de Atos é um livro que, se você parar, você fica meses se quiser nele. Ele chama Atos dos Apóstolos, mas eu escutei recentemente Atos do Espírito, porque realmente é manifestação do Espírito Santo atrás de manifestação do Espírito Santo. Mas por quê? Porque eles tinham uma vida de oração, os discípulos oravam, eles haviam acabado de estar com Jesus, então eles estavam com uma vida fervendo. Esses são os resultados de uma pessoa que está cheia de Deus, orando. Abra comigo sua Bíblia em Atos 9, verso 10. Já estou finalizando, amém? E havia em Damasco um discípulo. Atenção, um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. E mais pra frente nós vamos ver que foi isso que aconteceu. Ananias, ele vai à casa que Paulo está, impõe as mãos e Paulo volta a enxergar, e naquele momento tudo mudou. A vida dele, desde que Jesus encontra ele, ele fica cego por 3 dias. Daquele dia até hoje, nós vemos o que Deus e o Espírito Santo fez na vida de Paulo. Mas o que me chama a atenção, o detalhe desse verso é que não foi um profeta, não foi um mestre, não foi um pastor, não foi um supervisor, foi um discípulo. Foi um discípulo que estava orando, que estava cheio da presença de Deus e que resolveu ouvir a voz de Deus. Você não precisa de cargo para ser usado. Você não precisa de nome para ser usado. Você só precisa estar tendo uma vida de oração e Deus vai ver uma disponibilidade em você. Mas você tem que estar nessa posição de oração. Você tem que estar orando. Se você tiver 10 minutos naquele dia, acordou atrasado, tire 5 para orar e 5 para ler a Bíblia. E no outro dia você vai se programar para não se atrasar novamente, amém? Mas faça algo, não deixe de falar com Deus. Medite na palavra dele. Foi o que Deus disse a Josué: medite na minha palavra de dia e de noite, não se aparte dela. O meditar é você se convencer, é você ler um versículo e meditar e se convencer tanto até que aquilo se torne real em você e fique convicto em você. Medita, ore, leia, mas não deixe a presença de Deus. Amém? Abra comigo agora em Atos. Capítulo 12. Caso você queira ler na sua casa, também tem Atos 10,
ainda, que fala sobre o centurião romano, amém? Vamos lá, Atos 12, verso 5. Diz assim: assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava. Vamos lá, tá acabando, igreja. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava a Deus a favor dele. Próximo. E aconteceu que, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, algemado com duas correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. O anjo ainda lhe disse: coloca as suas roupas, a calça e as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e siga-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo. Era real. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou um anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo de Deus, do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e em oração. Você sabia que a sua conexão ela é muito importante para a sua vida? Tenha pessoas que orem por você. Ore pelas pessoas. Ore pelos seus discípulos. Ore pelos seus líderes. Ore pelos seus pastores. Ore por essa igreja. Ore por esse ministério. Ore pelos presidentes desse ministério. Ore pelo mentor desse ministério. Ore pelas igrejas desse ministério. Ore pelos pastores que pastoreiam as igrejas desse ministério. Seja um alívio para o fardo, que não é um fardo de peso, mas é algo que se carrega. Seja um alívio para os seus pastores, para as pessoas que estão ao seu lado. E naquele momento, Pedro, ele tinha pessoas que oravam por ele. Eles estavam em oração, estavam dando a legalidade para Deus agir na terra. Era tudo que precisava. O ministério do apóstolo Paulo não foi um sucesso porque Deus escolheu ele. Não. O apóstolo Paulo tinha uma vida de oração. E por isso ele foi escolhido por Deus para ser usado para tudo que foi. Você não vai ser usado porque é preferido de Deus, amém? Você vai ser usado porque você tem uma vida entregue e intensa de oração. Fica de pé, igreja. A oração, ela não tem que ser algo que se encaixa na sua rotina. A oração, ela tem que ser a sua prioridade. Você não tem que levantar e ver em qual momento você consegue orar. Você tem que levantar e orar. E se você não conseguir orar de manhã, você ora à noite. Amém? Mas você não pode deixar isso para segundo plano. A oração, ela é um investimento. A oração, ela lhe dá dividendos. Dividendos é quando você recebe uma porção de algo. Você receberá dividendos da sua vida de oração. Coisas que se você colocar o seu braço humano, você não conseguirá. Porque existem feitos que somente Deus faz, somente Deus realiza. Você pode até tentar com a força do seu braço, mas não será como Deus faria. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maiores, Deus quer o melhor para nós. E você vai viver isso imerso e entregue em uma vida
você quer fazer grandes obras para Deus, você precisa estar muito tempo com Deus. Nós precisamos estar comprometidos com a oração nesses últimos dias, se quisermos experimentar da forte presença de Deus. Se optarmos por não orar, estaremos destituídos do poder de Deus e da sua capacitação. Se você estiver cheio de Deus, tudo que você fizer em público será carimbado com o selo da presença de Deus. A única maneira de você